Olá, pessoal, eu sou a Jordana, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estarei dando sequência ao módulo 3 do minicurso de Lógica Proposicional, que está sendo oferecido pelo Programa de Educação Tutorial. Vamos falar agora de tabela verdade simples. Essa tabela verdade, ela é composta por duas proposições, que como está no exemplo, proposição P, fui a Paris, e a proposição Q, fui ao Rio de Janeiro. Verdadeiro e falso são os dois valores lógicos, valores de verdade, possíveis para qualquer sentença. Como são duas sentenças, há 4 combinações possíveis de valores de verdade. No vídeo passado, eu falei sobre como saber a quantidade de linhas que a tabela verdade vai possuir. Para isso, há uma fórmula que é 2 elevado ao número de proposições. Como nesse exemplo temos duas proposições, proposição P e Q, logo vai ser 2 elevado a 2, que é 4. Se tem 4 linhas, então a gente tem 4 combinações entre verdadeiro e falso para atribuir para essas proposições. Fazendo, aquela continha de 2 elevado a 2, porque é o nosso número de proposição, a gente tem 4 possíveis combinações, que é bem essas daqui, ó, essa tabela aqui. Nessa tabela, a gente tem verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Essas duas colunas, ela é fixa, então é bom memorizá-las. Quando eu tenho verdadeiro, verdadeiro, significa que ambas são verdadeiras. Verdadeiro e falso, isso quer dizer que apenas a proposição P é verdadeira. Então, eu fui a Paris, mas não fui ao Rio de Janeiro. Na terceira linha, temos falso e verdadeiro, onde somente a proposição Q é verdadeira. Então, eu não fui a Paris, mas fui ao Rio de Janeiro. E na última linha, temos falso e falso, onde eu não fui a Paris e também não fui ao Rio de Janeiro. Não fui a Paris e nem ao Rio de Janeiro. Uma tabela verdade, ela apresenta um diagrama lógico, que é na hora de atribuir esses valores lógicos para as proposições. É uma lista com todas as combinações possíveis dos valores de verdade da sentença, que afirma se ela é verdadeira ou falsa em cada caso. Vamos ver agora como que é a tabela verdade para a conjunção. Conjunção é E. Então, nessa tabela aqui, eu tenho duas proposições, proposição P e a Q. E aqui eu quero fazer a conjunção. Como que lê isso? P, E, Q. Para fazer a construção da tabela verdade, da conjunção, vai ser verdadeiro apenas quando as duas proposições forem verdadeiras. Se uma for verdadeira e a outra falsa, isso implica que vai ser falso, porque é E. Quando é E, ambas têm que possuir o mesmo valor lógico de verdade para então ser realmente verdade. Então, esta é a construção da tabela verdade para a conjunção. A seguinte tabela de equivalência de valores de verdade dá a mesma informação que a tabela acima. Então, lá na tabela, a gente atribuiu valores lógicos e fizemos a conjunção. Então, quando a gente quer fazer a conjunção de P e Q, é dessa maneira que a gente faz, as analogias entre os dois valores lógicos. Então, na primeira expressão, a gente tem verdadeiro e verdadeiro, então é verdadeiro. E nas 3 linhas abaixo, as 3 últimas linhas, a gente tem 2 valores alternados, que é verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. E na última, falso e falso, onde todas vão ser falsas, porque nenhuma das duas são verdadeiras. Então, se eu tenho valores distintos ou as duas são falsas, isso implica que vai ser falso. Para a tabela verdade da disjunção, disjunção é ou. Então, eu tenho aqui a tabela verdade da disjunção com duas proposições, proposição P e a proposição Q. Para mim fazer essa tabela verdade aqui, que é P ou Q,
como que eu preciso analisar os valores lógicos? Na primeira linha, eu tenho verdadeiro e verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Na segunda linha, eu tenho verdadeiro ou falso. Isso significa que, como é ou, é diferente de e é a conjunção, ou é a disjunção. Então, para ser verdadeiro, basta que uma das proposições seja verdadeira. Então, só vai ser falso quando ambas as duas forem falsas, que é como vocês podem observar aqui na tabela verdade. Veja como traduzir esses dois sentidos de ou em nossa linguagem da lógica proposicional. O ou ele pode ser inclusivo e também pode ser exclusivo. Ou inclusivo se lê o seguinte: P ou que ou ambos, que é justamente aquela tabela verdade que a gente viu no slide passado. O ou exclusivo é P ou que, mas não ambos, que seria essa proposição composta aqui. Para construir a tabela verdade da condicional, a condicional é se, então. Para fazer essa construção, a gente precisa ter as nossas proposições, que aqui temos P e que. E para fazer P, então que, ou também pode se ler assim, P, se que, a gente precisa observar que vai ser falso apenas quando o meu primeiro valor lógico é verdadeiro. Como a gente pode ver aqui, né? O meu primeiro valor lógico é verdadeiro e o segundo é falso, logo vai ser falso. Se eu tiver verdadeiro com verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se eu tiver falso e verdadeiro, é verdadeiro, e falso continua sendo verdadeiro. Então, na condicional, só vai ser verdadeiro quando eu tiver o valor lógico verdadeiro na primeira proposição, como é esse caso aqui. Suponha que você diga a seguinte sentença: se fui a Paris, então fui ao Rio de Janeiro. Esse então é justamente porque a condicional é então ou se, né? De acordo com a tabela acima, o que você disse é verdade se você não foi a nenhuma das duas cidades. Se você foi às duas ou se você não foi ao Rio, mas não a Paris. A única situação que torna a sentença falsa é quando você foi a Paris, mas não foi ao Rio de Janeiro, que é o caso da primeira proposição ser verdadeira e a outra falsa, que isso implica que vai ser falso. Para a tabela verdade da bicondicional é se e somente se. A gente tem aqui as duas proposições, P e Q novamente. Para fazer a bicondicional, a gente precisa observar que quando eu tenho os dois valores lógicos iguais, isso implica, né, que vai ser verdadeiro. Então, aqui neste caso, quando é verdadeiro e verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Se eu tiver valores alternados, como verdadeiro e falso, é falso. Falso e verdadeiro, é falso. E na última linha, falso com falso. Então, isso é verdadeiro. Por quê? Porque a bicondicional é verdadeiro quando todas as proposições possuem o mesmo valor lógico. Saber aquelas tabelas verdades, a tabela verdade da conjunção, da disjunção, condicional e bicondicional é muito importante, porque através dela a gente pode analisar uma proposição composta, uma proposição mais elaborada, né, que vai precisar mais de uma análise, de uma observação, e você precisa ter conhecimento de como que é a construção da tabela verdade, de tudo aquilo que a gente falou, como que é a construção da tabela verdade da conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para então dar a sequência na construção da tabela verdade da proposição de exercício. Mas aquelas tabelas verdades são importantes, porém é importante também saber como que se faz uma negação.
Para fazer uma negação, eu tenho aqui apenas uma proposição para dar como exemplo, proposição P. Para a proposição P, eu posso atribuir dois valores lógicos, que é o valor lógico verdadeiro e o falso. Como que eu faço a negação de P? Se aqui eu tenho verdadeiro, a sua negação vai ser falsa. Se aqui eu tenho falso, a sua negação vai ser verdadeira. Então, desse modo, a gente consegue fazer negações de proposições, atribuir o valor contrário daquele valor inicial que a gente já tinha. Esse é o nosso e-mail. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer pergunta, pode estar entrando em contato que estaremos à disposição. Até o próximo vídeo.